Voltamos com a notícia de frente. Olha, eu quero só ir aqui a mensagem. Tem muita gente me perguntando do IPTU. Vamos aqui ao WhatsApp rapidinho do A Notícia de Frente. Bom dia, eu sou Paulina, moro aqui no distrito da Guia. Gostaria de saber do prefeito Manuel Pinheiro se ele vai prorrogar o IPTU. Está fechando tudo, mas não falou do IPTU. A gente também queria, viu, Paulino? Na verdade, uma cobrança grande, inclusive aqui do A Notícia de Frente, sobre a Cidade Alerta, Jornal do Meio-Dia, da TV Vila Real como um todo e o IPTU, prefeito. Hoje, terça-feira, o prefeito disse que vai anunciar algumas medidas para a economia. E a grande expectativa é de que haja essa prorrogação do IPTU, mas não é ir para o fim do mês, não. A gente quer a prorrogação digna do momento. Como Várzea Grande prorrogou para o dia 16 de abril, não resolve nada. Ele chegou até a comentar, né, de que ele está pensando, isso que você colocou aí, Nayara, está pensando o que é que vai fazer com o IPTU, porque ele tem que analisar muito bem, porque, de repente, uma queda muito grande na arrecadação pode complicar aí outros programas da prefeitura. E aí eu só quero pontuar o seguinte, o fato de não ter prorrogado o IPTU, porque está com receio do que possa acontecer, leva ao seguinte quadro. A situação fiscal da prefeitura é uma situação difícil, preocupante, porque até aqui, né, recentemente, a prefeitura disse o seguinte, olha, a própria Secretaria do Tesouro Nacional diz que a prefeitura está muito bem no aspecto fiscal. E aí? É contraditório isso ou não? Quer dizer, prorrogar por um determinado período aí, o pagamento do IPTU vai causar todo esse problema à Prefeitura de Cuiabá? O Estado prorrogou o IPVA. O Estado gestionou lá em Brasília e conseguiu prorrogar o ICMS de 150 mil empresas. O governo federal prorrogou o imposto de renda. Não é isso? O governo federal está abrindo mão de que os estados e municípios paguem as dívidas que têm com a União. E aí? A Prefeitura de Cuiabá não pode prorrogar o IPTU? A situação financeira da Prefeitura de Cuiabá é tão complicada assim que ela não pode estender esse pagamento, prorrogar por um determinado período? Sim, ele vai prorrogar. Eu vou antecipar, eu acho que ele vai prorrogar, porque, veja bem, senão seria incoerente o discurso dele ontem, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, eu estou, a partir de hoje, fazendo um decreto para proibir o corte de água, por entender, água, né, nas casas das pessoas, por entender que é uma situação difícil, que as pessoas estão tendo muitas despesas, né, não estão tendo receita por conta do desemprego, por conta do isolamento. Mas o dinheiro da água não entra no cofre da prefeitura, é do cofre da Águas Cuiabá. Mas veja bem, o argumento que ele utiliza para isso é o mesmo argumento do IPTU, porque o IPTU também tem que prorrogar. Você entende? Como é que ele dá um argumento desse para não cortar a água, né? E não ter o mesmo entendimento com relação ao IPTU? Está entendendo? Então, porque o da água, o dinheiro entra no cofre da empresa. Pois não importa, mas o argumento é o mesmo. Não, e o do IPTU entra no cofre da prefeitura. Pois é. Mas o argumento que ele usa para a água tem que ser o mesmo argumento para o IPTU. A pimenta costuma arder só no olhos do outro, né? Gente, por isso que eu acho que ele vai prorrogar. Eu preciso dar essa notícia, na verdade eu ia dar, e o debate virou sobre o que é divulgado, o que não é, porque eu falava dos casos de Mato Grosso. Eu falei dos 11 recuperados, aí puxou o debate para a mídia que não fala dos recuperados. Mas enfim, eu precisava dar essa notícia aqui dos 17 pacientes e servidores do hospital em Cuiabá que testaram positivo para a Covid-19. Em nota, na noite de ontem, o governo de Mato Grosso revelou que 17 servidores e pacientes do CAPS 3 do Centro de Atenção Psicossocial de Cuiabá testaram positivo para o Covid-19. São 13 servidores e 4 pacientes lá do Adalto Botelho. Então, as outras pessoas que mantiveram contato com os infectados estão em isolamento. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já vem tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos pacientes e equipes de saúde do CAPS 3, localizado em Cuiabá, após confirmação desses casos de coronavírus lá dentro. Isso mostra aí o quanto
os profissionais da saúde estão na linha de frente, estão em exposição e precisam de um cuidado maior, como os equipamentos de segurança. Isso cabe aos governantes oferecerem. E o ano letivo que estava previsto para começar no mês de março foi suspenso por meio de um decreto do governador Mauro Mendes. Com isso, as dívidas e a falta de salário aterrorizaram professores contratados e temporários. Os detalhes com Luiz Vieira. As aulas deveriam ter começado no dia 23 de março, mas a pandemia do novo coronavírus levou o governador do estado, Mauro Mendes, a assinar um decreto suspendendo o início do ano letivo. E com isso, a dificuldade financeira já é uma realidade para os professores temporários, contratados e também para os demais profissionais da rede estadual de educação. E agora, recentemente, a questão dos contratos temporários que já deveriam ter efetivados desde o dia 23 e o governo fez a antecipação do recesso e que já é um dos direitos que estariam dentro desse contrato e agora utiliza-se da justificativa dizendo da greve e trazendo a responsabilidade para o Sintep Mato Grosso. Essas medidas que o governo tem tomado, ele tem tomado no âmbito do gabinete, não tem dialogado e não tem criado um mecanismo aí de solução desses problemas. Com isso, o sindicato tem reunido esforços para auxiliar alguns profissionais que estão em situação mais crítica. Muitos deles estão tendo dificuldades até mesmo para pagar as despesas básicas. A nossa orientação nesse momento é que as unidades escolares que conhecem a realidade da maioria dos seus colegas possam organizar e fazer o atendimento das necessidades principais, que é no caso da alimentação e alguns casos que precisam de socorro financeiro. Esta professora afirma que a dificuldade de diálogo e de recebimento de salários já vem anterior ao coronavírus e que até agora não foram pagos os salários referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Teria uma previsão de que o pagamento sairia nesse mês, mas também está incerto porque nós não sabemos se vai ter o dinheiro para pagar os efetivos, os servidores, porque foi o que o governador falou recentemente. Ela relata que, além dela, vários outros profissionais estão com dificuldades até mesmo para pagar as contas de água, luz, inclusive aluguel, e que tem receio até de serem retirados de casa. Nós dependemos, desse pagamento para que a gente possa também sobreviver. Em relação à contratação de temporários para a rede estadual, a Secretaria de Educação informou que, em virtude do reordenamento escolar, do grande número de professores efetivos remanescentes, o processo de atribuição de aulas aos servidores efetivos para o segundo calendário letivo de 2020 ainda não foi concluído. Assim, considerando que o início das atividades deste calendário, previsto para iniciar-se no dia 23 de março, foi suspenso em decorrência dos decretos governamentais. A Secretaria de Estado de Educação não possui amparo legal para a realização de contratação temporária por ausência de fato gerador, que consiste no exercício imediato das atividades laborais do contratado em sala de aula. Quanto aos professores do primeiro calendário letivo de 2020, que já foram contratados no início do ano, estes serão mantidos na rede e receberão os salários normalmente. A gente precisa de um pouco mais de diálogo, um pouco mais de amparo por parte do governo, Olha, e temos aqui um pouquinho sobre um projeto também da deputada Janaína Riva, que tem a ver aí com as escolas particulares. Vamos acompanhar no vídeo. Muitas mães, muitos pais vieram até mim e foram também até o deputado Silvio Fávero reclamar sobre não haver nenhuma redução, nem mínima, que é o que na verdade nós queremos provocar. Essa reação desse debate que precisa ser feito, principalmente no momento em que as mães, pais autônomos passam por dificuldade financeira, mas os próprios pais, assim como eu, nós temos a preocupação de que a estrutura da escola, os empregos sejam mantidos, de professores, de profissionais que auxiliam na limpeza e trabalham dentro das escolas, em várias funções diversas. Então, o nosso objetivo é fazer com que as escolas
também saia um pouco nesse momento para debater ao menos a redução da tarifa de energia, de água ou de outros gastos que eles estão tendo. E passem isso aos pais como um desconto na mensalidade. Então, é lógico que a gente colocou alguns percentuais, mas aqueles percentuais não são, vamos dizer assim, irrevogáveis, eles são aptos para serem alterados. É realmente para provocar essa discussão, para que as escolas não tenham que fazer demissões, mas que ao mesmo tempo entendam também que os pais estão com os filhos dentro de casa, consumindo muita energia, consumindo a internet pelo ensino à distância, consumindo muito mais alimentação, enfim, os gastos nas casas também vão aumentar. Então, se a gente não poderia fazer uma compensação com relação às economias, vamos dizer assim, que as escolas vão ter. A gente pode também colocar nesse projeto, que é uma preocupação que já me passaram alguns proprietários de unidades de ensino, de que vai haver também muita inadimplência. A gente também tem que considerar isso no projeto. Então, é para discutir, mas não dá nesse momento para os pais pagarem valor integral, sem desconto nenhum, e ainda terem mais esse gasto dentro das suas casas. Olha, a deputada, com relação a isso, a deputada, eu acho que ela está coberta de razão. Exatamente isso, porque a escola passa a não ter, de certa forma, custos pesadíssimos, né, na sua planilha de custos, sem dúvida alguma. Que energia, por exemplo, vai lá embaixo, porque você não tem salas de aula funcionando, você não tem absolutamente nada funcionando na escola. Limpeza, outra despesa que a escola não terá. Então, eu acho assim, não é você deixar de pagar a mensalidade da escola porque não está tendo aula. Você pode ter uma ação remota, né? Você pode ter uma ação direta aí com o aluno em casa, que eu acredito que alguns colégios particulares estão fazendo, mas a redução na mensalidade, ela é prudencial e ela é justa, né? Falando agora realmente com relação a ser justo na cobrança do serviço que é prestado pelo colégio particular. Então, eu acho que a deputada está correta, abre um debate importante e a escola que tem bom senso vai rever exatamente isso e não vai cobrar a mensalidade na sua integralidade, sem dúvida Depois alguma. a gente fala mais sobre isso, só falta os deputados, eu não estou me referindo a deputado, que eu nem sei se ela deu e quanto ela deu, mas falta os deputados abrirem mão aí da verba indenizatória e serem justos com a população nesse momento. Bem lembrado, né? Vamos agora a um vídeo do deputado Ulisses Moraes, porque a AL barrou o aumento salarial de presidentes de autarquias e de servidores comissionados. O que você acha do governador Mauro Mendes querer aumentar a gratificação e aumentar a remuneração das funções de confiança, dos carguinhos dele, agora, no meio da pandemia? Pois é, o governador Mauro Mendes, no meio desta pandemia, sem nenhuma sensibilidade, está aqui agora, mandou uma mensagem para a Casa Legislativa, isso aqui para a gente votar, para os deputados, mensagem 26 de 2020. E aqui ele aumenta gratificação e aumenta remuneração das funções de confiança dele. Presidente de autarquia, dos DGAs aí que assumem várias funções. Isso, estamos falando de aumento no meio da pandemia. Basicamente isso. Será que o governador Mauro Mendes não tem sensibilidade? Tem um monte de gente fechando seus empreendimentos. Um monte de gente perdendo os empregos. Estão se falando de corte de salários em diversos lugares. E aqui no Executivo, está aumentando penduricalho? Está aumentando verbinha? Está aumentando remuneração? Que realidade que você está, governador? Que realidade que você está, governador? Você não está vendo o que está acontecendo aí fora? Está se falando em corte. E Vossa Excelência está querendo aumentar? Aumentar para os amiguinhos? Eu queria registrar aqui, para dar a notícia completa, né, depois do pronunciamento aí do deputado, que o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, ao barrar esse aumento, ele colocou o seguinte, que o momento é inoportuno para esse tipo de projeto do governo, tendo em vista a pandemia do coronavírus. E aí ele completou dizendo o seguinte, que o projeto é muito justo e ele concorda, porque acredita aí que a remuneração desses servidores aí
secretários adjuntos, diretores de autarquias, é uma remuneração baixa, que precisaria melhorar. Aí ele coloca o seguinte, abre aspas, eu suspendi a tramitação do projeto, inclusive as discussões. Está suspenso no momento oportuno e só vai colocar em discussão e votação quando a situação for diferente daquela que é hoje. Né? E eu prefiro ficar com essa posição aqui do deputado Eduardo Botelho. Disse que é justo, mas que não é o momento. Então, é o seguinte, não é uma postura demagógica, oportunista e nem está jogando para a plateia. Coerente a posição do deputado Eduardo Botelho. Só falta cobrar mais que todos contribuam nesse momento e que é o que eu falei no Jornal do Meio-Dia. Para mim, a verba indenizatória tinha que ser doada integralmente de todo mundo. Vamos perguntar isso para o Antério, o que ele acha aí? O Antério ainda está na linha com a gente. Antério, tudo bem? Pode comentar esse fato e muita gente também cobrando a VI dos deputados. E eles aí, até agora, cada um vai dar quanto quiser. Tá ok, Nayara. Eu acredito o seguinte, de que primeiro, eu perguntei isso até numa entrevista ao governador Mauro Mendes, não era hora de aproveitar e acabar com a VI dentro do Poder Executivo? E aí serve de exemplo para os outros poderes. Porque, veja bem, eu acho que estava na hora de regulamentar essa questão da VI na Assembleia. Eu quero deixar claro, eu não sou contra a VI, eu sou contra a VI ter valor. Por exemplo, VI é verba indenizatória, significa que o parlamentar viajou, fez a despesa, fez a atividade, promoveu o seminário, pega a nota de tudo aquilo e vai lá e se reembolsa de um gasto que ele já fez. Ele está sendo indenizado por um gasto que ele já realizou. Não é o que acontece. A verba tem sido remuneratória. Então, eu acho que esse assunto tinha que ser repensado para extinguir da forma que é e para estabelecer da forma que deve ser. E só para dar uma opinião também, eu também quero assinar embaixo do que disse o Lúcio, sou inteiramente favorável ao que disse o deputado Eduardo Botelho. Realmente é inoportuno, não é hora de dar aumento a secretário, subsecretário, presidente de autarquias, etc. e tal. Eu tenho certeza que essas pessoas ganham muito pouco. Muito pouco, que eu digo é o seguinte, o cidadão vai ficar até assustado, porque, o salário mínimo é R$ 1.040. O presidente do Detran ganha R$ 7.000. O presidente do Detran tem que ganhar mais do que R$ 7.000. Está certo que quem vai para o setor público sabe que ele está dando uma contribuição para o setor público, mas o cargo tem que ser melhor remunerado. Então, com relação à melhor remuneração desses cargos, para você conseguir ter os melhores auxiliares junto do governo, beleza. A oportunidade é que não dá. Realmente, a oportunidade está incorreta. O deputado Eduardo Botelho tem absoluta razão em suspender a tramitação disso. Mas acho que seria muito bom se fossem extintas as verbas indenizatórias do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia, do Tribunal de Justiça, da Câmara de Vereadores de Cuiabá, das prefeituras. Dá uma reorganizada no Estado. O Estado precisa se reorganizar, né? E acho que seria muito ruim para o governador Mauro Mendes se o Botelho tivesse colocado o projeto em votação. Porque vai que esse projeto é aprovado. Como é que justifica aprovar um projeto desse? Aumentando a remuneração de quem ganha mal e que tem esses cargos de presidente de autarquia, diretor de empresa e secretário e subsecretário do Estado, e não restabelecer o RGA. Então, acho que o Botelho ajudou o governo 2 vezes. Vamos então para o seu destaque. Vamos lá. Lúcio. O governador Mauro Mendes, nessa segunda-feira, numa live aí, ele disse o seguinte, olha, cabe a cada prefeito decidir aí sobre essas medidas de isolamento. Então, esta é a posição
do governador Mauro Mendes. Agora, tem um outro lado nessa questão aí, né? É o lado aí dos empresários, né? Os empresários, eles estão muito preocupados aí com a questão econômica, porque aqui em Cuiabá, por exemplo, só os serviços essenciais funcionando. Em outros municípios tem ocorrido também a mesma coisa. Em outros, né, em um número menor aí, as medidas são diferentes. Né? Um exemplo lá é o de Sinop, onde a prefeita mandou abrir o comércio. Os empresários, eles estão preocupados. O Sebrae fez uma pesquisa, percepções de lideranças empresariais de Mato Grosso sobre os impactos do coronavírus nos negócios e na economia. Pesquisa aí do Sebrae. O isolamento social e a restrição à circulação das pessoas, né, preocupa aí praticamente o conjunto, né, quase 100% da classe empresarial aqui de Mato Grosso. Essa pesquisa ouviu mais de 350 empresários que atuam aí em vários setores da economia, nas principais regiões aqui de Mato Grosso. Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Juína, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. E aí, um dos resultados aí da pesquisa é que a queda, aliás, o principal resultado é que a queda na receita é a maior preocupação dos empresários que foram entrevistados aí nessa pesquisa do Sebrae. E as questões mais relacionadas foram queda nas vendas, mais de 23%, redução dos consumidores, quase 18%, e a redução das atividades da empresa, mais de 17%. E aí, um outro ponto predominante aí nesse levantamento aí feito pelo Sebrae é que mais de 57%, quase 58% dessas lideranças disseram que possuem pouco conhecimento sobre as medidas trabalhistas e econômicas tomadas pelo governo federal. E aí, uma parcela lá significativa, né? Quase 79% dos empresários já haviam tomado algumas medidas de gestão, né? Em razão aí da pandemia do coronavírus. E aí, entre essas medidas, os empresários informam que foram lá intensificação da higiene no ambiente de trabalho, orientação sobre o coronavírus aos funcionários e a suspensão do atendimento presencial. Então, essa questão aí da economia, do comércio fechado, é sim uma grande preocupação dos empresários e me parece que é em função disso também que o governador acabou dizendo ontem nessa live que cabe a cada prefeito decidir sobre as medidas que serão tomadas em cada município, porque a realidade de um município não é a mesma de outro município. Então, as medidas aí, elas podem e devem ser diferentes de acordo com a realidade de cada cidade. Certo, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente.